A gente já fez o quê? Tem o tema, introduziu, justificou, objetivou, levantou os recortes, aqueles problemas, e desenvolveu já as possíveis suposições ou hipóteses, não é isso? Então, olha como o nosso universo pesquisa está bem orientado ali, não tem dificuldade para isso. Vamos escolher, então, agora o quê? O processo metodológico, que é o quê? Uma explicação detalhada e rigorosa de toda a ação desenvolvida no trabalho de pesquisa para a coleta, análise e interpretação de dados. Fundamental, você vai coletar, vai analisar e vai interpretar. Então, não basta só coletar e analisar. Nesse momento, a interpretação é a sua interface. É você no campo da pesquisa. E aí você tem que se colocar lá nas considerações. Isso é fundamental, tá certo? Então, o que é metodologia? A organização de métodos que você vai desenvolver para atingir aquele patamar de pesquisa. Bom, e que processos são fundamentais nessas questões? Os sujeitos, os instrumentos e os procedimentos, tá? Sujeitos, está muito moderno falar, ou atores sociais, não é isso? É o que você vai pesquisar, vai levantar e vai desenvolver. Que instrumentos você vai trabalhar? Que tipo de pesquisa, que técnica, que material utilizado? Se eu vou utilizar entrevistas, se eu vou utilizar, enfim, informações orais, tudo isso aqui é importante nesse momento aqui. E os procedimentos seriam o quê? Eu vou desenvolver uma parte gráfica, vou comparar resultados, enfim. Aí você vai trabalhar com a fonte que mais se adequar à sua temática. Bom, levantamento bibliográfico, não é isso? Já falamos sobre isso também no outro momento. O que é isso? Você vai fazer um levantamento de tudo que você entende que seja importante para o seu trabalho, tá? Você está, sei lá, lendo uma fonte secundária e ali se interessou com alguns dados, separa que esse material é importante, tá? Lembrando que essa questão de levantamento bibliográfico, você tem que ter a localização e a obtenção das fontes, tá? É fundamental que você saiba exatamente de onde veio para que você qualifique o seu trabalho. Aquisição de registro de documentos, atualização e pertinência. Lembrando que existe uma estimativa de 5 anos das fontes bibliográficas, a não ser, evidentemente, com os clássicos, que aí não interfere nessa questão. Uma outra coisa, você pode trabalhar com matemática comparativa. Por exemplo, entre a década de 20 e a década de 60. Aí, mais do que justo que você tenha biografias desses momentos. Aí você faz. E aí você faz o termo de comparação. Então, lembrando que deve ter atualização e pertinência, mas que os clássicos perpassam por essas ações. Tá? O pessoal de direito, principalmente, entre outros, tem aqui os clássicos, que, na verdade, vão só edições que vão sendo elaboradas, mas a pertinência está sempre presente ali. E uma outra coisa, lembre que toda a fonte é fundamental, inclusive a pesquisa oral. Você pode fazer um trabalho numa região em que não existe muito registro de dados naquela região. No entanto, tem uma pessoa que sempre viveu naquela região e que tem um conhecimento, enfim, que não tem em nenhuma outra fonte. Aquelas informações são hiperpertinentes, desde que você faça as informações concretas daquela situação. Também não faça um trabalho só de pesquisa oral. Vai sempre com embasamento bibliográfico, na verdade, entre outros. E uma outra coisa, a internet é ótima para auxílio nessas questões, mas também não apresente trabalho só como fonte bibliográfica de internet, que ele está um pouco desqualificado aí. Então vamos mesclar as informações para que o resultado tenha uma eficiência melhor e tenha um resultado mais claro e, obviamente, concreto, tá certo? Com produções de texto acadêmico. Lembra no nosso cronograma? Produção acadêmica com 5 laudas, produção acadêmica com 2 laudas. Então, lembra, isso é redação de texto acadêmico. E, para a academia, o que nós pensamos, o que nós pesquisamos, se não tiver alguém que respalde nossas informações, ele não tem valor acadêmico. Isso tem que ter o quê? As famosas citações. Por favor, também não faça um trabalho só de citações. Fulano disse isso, Beltrano disse aquilo. E você diz o quê? Só cita os outros? Vamos, aquele momento aí nessa questão que tem que ser trabalhada, tá? Então, mesclar a informação é fundamental, tá certo? E outra coisa, na redação de um texto acadêmico, você tem que ter neutralidade. Texto acadêmico não existe achismos. Eu não acho nada, eu pesquisei, são resultados. Aliás, eu não estou presente. Os resultados mostram o quê, tá? Tem que ter uma linguagem informativa e técnica. Pessoal de direito, a gente adora as monografias de vocês, vem cheio de citações sempre. Aliás, citações. E tem uns termos que só vocês de direito entendem.
Ninguém mais. Lembrando que um trabalho ele vai ter abrangência no mundo acadêmico. As pessoas têm que ter conhecimentos para isso. Então, vamos ter uma questão de linguagem informativa e técnica. Obviamente, um burilamento da nossa linguagem, evitar alguns termos, na verdade, enfim. Trabalhar de uma forma bastante técnica, tá? E com total neutralidade. Tá? Ainda num texto acadêmico, nós temos que ter a impessoalidade. Meu trabalho, eu acho... As pesquisas mostram, enfim, isso tem que ser impessoal. E tem que ser o quê? Objetivo. Tá? Objetividade é fundamental. Lembrando Sêneca outra vez, olha o norte é direcionado. Tá? Se a gente ficar o tempo inteiro indo e vindo e não chegar a um resultado, aquilo quase que não vai ter a clareza que deve estar presente nesse trabalho acadêmico. E, obviamente, a coerência. A coerência com o quê? Com o texto, com o objetivo, com a justificativa e com a introdução, enfim, com toda a espinha dorsal no seu trabalho que foi explicitado. Bom, a apresentação gráfica do seu trabalho, ele tem que seguir as normas internacionais da BNT. E essas normas estabelecem processo metodológico de estética, até porque, qualquer que seja a instituição onde seu texto vai entrar, a sua monografia, já vai entrar da forma mais estipulada nos próprios resultados. Então, ela tem que conter simplicidade, comunicação fluente e clareza. Então, vamos ser objetivos e com qualidade nessa nossa produção. Tipos de pesquisa aqui. Claro que eu sei que vocês conhecem todos e outros aí que a gente sabe que estão sempre sendo permeados nessa questão. Vamos começar com a pesquisa bibliográfica, tá certo? Em todos os trabalhos de EAD, ou até em outros trabalhos acadêmicos, ela é fundamental. Lembrando que ela é fundamental, mas não é única, tá? Ela vai servir como um respaldo aí. Levantamento, seleção e documentação de toda a biografia já publicada sobre o assunto que está sendo pesquisado. Obviamente, há um pouco de exagero aqui quando a gente menciona toda biografia já publicada, toda do seu universo, da sua realidade, tá? Senão, nós vamos ter, na verdade, enfim. Agora, o que você puder levantar vai ajudar demais a você na qualificação do seu trabalho, tá? Pesquisa experimental, tá? Qual é a ação, a importância, a aplicabilidade da pesquisa experimental? Ela vai demonstrar o como e o porquê do fenômeno, na verdade, como ele é produzido. Ela vai refazer as condições do fato a ser estudado. Para quê? Para se observar, se controlar, entender que mecanismo de funcionamento e que a gente vai desenvolver nesse trabalho acadêmico. Tá? Então, ela trabalha com experimentação. É importante lembrar que toda a pesquisa experimental, ela tem que ter sempre dois grupos, o que você experimenta e o que você é chamado grupo de risco ou controle, o que você compara, ou termo de comparação. Vamos dar um exemplo, ainda nos primórdios da minha vivência, vocês não viveram isso, eu uma vez fiz na escola primária uma experiência em que botava o algodão com umas sementes de feijão. Só eu fiz isso, ninguém mais fez. Aliás, fez sim. Eu lembro que o nosso astronauta Sorriso, vemos Sorriso, ele fez isso na Lua. Para quê? Fica a pergunta aqui. Eu diria o seguinte, para quê? Seria a mesma pergunta lá no momento que eu fiz na escola primária. Eu fiz, todo mundo fez, era tão interessante. Todo mundo colocava o algodão na janela, não é isso? E umedecia o algodão. E que coisa interessante. Uns germinavam e outros não. Eu acho que os privilegiados pelo divino germinavam, e os outros, castigados, não germinavam. Por quê? Porque, na verdade, não tinha um controle específico. É outra coisa. Alguém sabe por que vocês fizeram um dia aquela experiência? Por que a gente fez aquilo na escola primária? Seria para germinação, enfim, não seria? Mas, engraçado, quais são os fatores que promovem a germinação? Não é? O algodão? Pois é. Eu hoje penso nisso, mas será que naquela época eu cheguei a ter essas conclusões muito claras? Por quê? Eu tenho que saber que eu teria que ter um grupo de pesquisa e um grupo de controle. O que seria? Um grupo vai colocar o algodão na janela com água e os feijões. O outro grupo vai colocar um certo quantitativo de feijão no escuro. O outro não vai colocar água, não é isso? Enfim, para saber que fatores são aqueles que promovem a germinação. Então, lembrando que a pesquisa experimental tem que ser sempre feita com situações de controle. Senão você não tem resultado eficiente. Quer ver? Eu quero que as pessoas emagreçam, eu vou provar que o teor de gordura promove, por exemplo, da carne de porco, promove, enfim, produção de tecido adiposo. O que eu vou fazer?
Então, ninguém mais vai comer carne de porco, todo mundo vai ser magro. Né? O que você vai fazer? Você vai botar um grupo que vai se alimentar, o outro não, para fazer as comparações. Então, a pesquisa experimental resulta da questão do controle e da observação desse procedimento. Tá? Então, só para a gente lembrar que não pode esquecer dessas situações. Pesquisa descritiva. Você observa, registra, na verdade, tá? Ordena dados, não vai manipular, descobre a frequência com que ocorre esse fato, sua natureza, características, causas, relações. E coleta dados, entrevistas, formulários, questionários e observações de teste. Então, o que é a descrição, efetivamente, dessa pesquisa? Observar e registrar e ordenar dados. Para ordenar dados, você tem que ter um controle, uma organização. Você aplica instrumentos, né? Questionários, enfim. Os questionários têm que ser, mediante a sua ação, tem que ter questões que sejam fechadas, para que seja fácil a utilização dos gráficos, certo? E não perguntas abertas que vão dificultar aqueles resultados. Outra coisa, desses formulários, entrevistas, testes, observações, você não pode identificar o elemento entrevistado, porque ele perde, porque qualquer um, quando está numa fonte qualquer de entrevista, fica tenso e às vezes as respostas não são eficientes. Então, deixa o agente pesquisado inteiramente à vontade e faça observação. Mulheres pesquisadas na faixa de 40 anos, ou então jovens, adolescentes de 16 anos. Com isso, você tem o universo, mas tem a identificação quando você utiliza desses resultados. Tá? Então, isso tem que estar muito claro na sua questão descritiva ali, para que você possa coletar, identificar e promover essas ações desses dados aí até então estabelecidos. Tá? Ainda a questão da pesquisa descritiva, um outro tipo de descritiva é a pesquisa documental, que também faz parte da descritiva. Tá? Recolher, analisar e interpretar as contribuições teóricas já existentes, fontes escritas e não escritas, fotografias, gravações, rádio, televisão, desenhos, pinturas, canções, objetos de arte, folclore. Gente, são fontes de pesquisa, sim, não tenha dúvida disso. Você recolhe e analisa. E vê se tem pertinência com a sua temática. Isso é interessantíssimo. O pessoal de letras, entre outros, trabalham, por exemplo, com músicas, por exemplo, do Chico Buarque. As mulheres de Chico Buarque têm trabalhos excelentes sobre isso, até por uma outra visão. Fotografias são fundamentalmente importantes para mostrar o que era e o que é, elementos comparativos. Elas podem vir inseridas no texto ou, na verdade, em anexo, no final. Aí veja a melhor forma de você exemplificar, mas sempre identificando as fontes. Tá? Lembra que fotografia foi de alguém que tirou num dia, tem, na verdade, aquela questão, tá? Outra coisa, as gravações, rádio, televisão, vocês cansam de ver isso, na verdade, em programas de televisão, onde mostram, não é isso? Mas sempre aqueles registros que são fundamentais a essa questão. Pinturas, canções, enfim, tudo isso é fonte de uma pesquisa documental. Servem como fonte de documento para qualificar o trabalho de vocês, tá certo? Um outro tipo de pesquisa descritiva é a de campo. Observa, coleta os dados in loco, no local, no campo. Aí você vai lá, observa aquela realidade. Não vai lá, na verdade, tenta mudar a realidade. Enfim, você vai registrar o que está naquele momento acontecendo ali, tá? É um contato direto com o fato, sem o quê? A interferência do pesquisador. Esses dados são observados, vão ser coletados. E outra coisa, se você vai ao campo observar, coletar um dado, você vai, obviamente, trazer informações e registrar situações do objeto de coleta que você teve naquela situação. Não basta ir ao campo e não dar um retorno das informações. É fundamental, então, essa situação, para que você possa, na verdade, mostrar como as situações ocorrem, ou espontaneamente, ou que interferência aconteceu lá, para que houvesse uma mudança no comportamento, enfim. São dados que você vai pesquisar e vai tentar levantar sobre as situações. Um outro tipo ainda de pesquisa descritiva é a de opinião, que você sabe atitudes, pontos de vista e preferências, tomada de decisões. E isso você também, obviamente, você vai ver a interferência, tá, o que pode estar em cima dessas mudanças de opinião, ou dessa mudança de comportamento, por outras ações quaisquer que venham naquela região. Tá? Outro é o estudo de caso. Nesse tipo aqui, você vai levantar e vai conhecer em detalhes sobre o alvo do estudo. Se você vai estudar o caso X, aí você vai penetrar naquele mundo, você vai saber as razões, as causas, as consequências, e vai descrever tudo sobre aquele caso específico. Tá? Estudo de caso, você vai se aprofundar naquela situação. Tá certo? Enfim, é fundamental a gente retomar um pouco a questão inicial,
que a gente falou sobre o que é pesquisa, e está falando o tempo inteiro sobre o processo de organização de dados e fatos. E a gente não pode fugir um pouco da chamada pesquisa e ética. E é engraçado, né? A ética não tem que ser retomada sempre. Só que nós estamos vivendo um momento em que a gente está valorizando algumas questões que são condições básicas da cidadania, reparou? Vamos lá lembrar uma questão aqui. Eu gosto tanto de lidar com a Maria Regina, ela é tão honesta. Virou uma qualidade, quando a honestidade é condição básica da cidadania. O que poderia me estranhar, ela ser desonesta, né? E a gente tem que estar muito atento a isso. É tão bom trabalhar com as pessoas éticas. As pessoas têm que ser éticas, não é isso? O que nos assusta é a falta de ética. Então, e na pesquisa, nós estamos num momento bastante complicado em relação a isso, tá? Por quê? Pesquisa é uma atividade social, não é isso? Se a gente fala que é uma atividade social, a gente está pensando inegavelmente em quê? No bem da coletividade, na melhoria das questões sociais, que são tão conturbadas e tem essa experimentação tão intensa. Então eu tenho que lembrar o seguinte, se pesquisa é uma atividade social, e nós estamos falando de ética, pesquisadores éticos citam fontes, não se apropriando de produções alheias. Não é isso? Então, eu achei interessantíssima uma citação. De Sêneca, de não sei quando, eu vou colocar. Eu não vou dizer que aquela citação é minha, porque me assusta. Eu estava lendo uma entrevista do Rubem Alves, que ele estava assim, na verdade está em grande evidência na questão, excelente educador, com uma visão bem contemporânea. Ele disse o seguinte, aliás foi o Rubem Alves e o Jabor, que disse que ele estava um pouco assustado, que apareciam coisas na internet, como se deles fossem, de uma qualidade que eles ficavam, na verdade, felizes, e outras de uma falta de qualidade que eles morriam de vergonha, e que não eram deles. As pessoas colocam, então vamos começar a pensar que nessa questão ética, se eu achei interessante, eu vou citar que fonte foi, de onde foi encontrado, até para que respalde a qualidade do meu trabalho. Por quê? Se aquela citação, na verdade, tiver qualquer situação errônea, foi do fulano. Ele é que foi o que produziu. Enfim, e não vamos nos apropriar de situações que não são éticas, até porque é uma questão ética que tem que ser estabelecida e presente ali. Tá? E lembrando, mais uma vez, que a internet é ótima para isso, que ela te dá um mundo de informações, mas todo mundo tem aquela mesma informação e sabe de onde veio. Então, vamos começar a ter uma transparência na nossa produção acadêmica aí. Tá? Então, os pesquisadores éticos citam fontes, não se apropriando de produções alheias, não adulteram ou inventam fontes e resultados. Isso é fundamental nos nossos resultados, nos nossos gráficos. Pode ser até que os resultados alcançados não foram talvez aqueles almejados, mas são efetivos e têm que ser trabalhados na forma que foram encontrados. Tá? Isso é fundamental nessa questão ética. Quem plagia intencionalmente rouba mais que simples palavras. Não identificando a fonte, rouba parte da pequena recompensa que a comunidade científica tem a oferecer, que é o respeito que um pesquisador passa a vida inteira tentando conseguir. Isso é fundamental a gente pensar nisso. É uma citação do Boltz, na verdade, 2000, mas eu acho ela muito atual. Pensa o seguinte, você elaborou sua monografia, fez um trabalho incrível, realizou, fez uma produção textual, enfim, com toda a qualidade. Aí você percebe, às vezes, que vai um infeliz lá e faz uma citação, tira do seu trabalho e coloca o nome dele. Não é isso? Então a gente tem que começar a perceber que isso é uma situação bastante complexa. Vamos tentar. Uma outra coisa importante, citar a fonte de pesquisa é, acima de tudo, respeito por quem estudou, para deixar uma contribuição importante para quem está precisando estudar. E a gente está sempre precisando estudar e muito. Então vamos ter uma linha de coerência para facilitar essa nossa questão, certo? Enfim. O que a gente queria era, nesse momento aqui, trabalhar algumas questões. Lembre-se que vocês têm no CD-ROM de vocês, com bastante profundidade, as questões metodológicas, vai falar da formatação, de toda aquela estruturação. E mais, e o manual vai ajudar também vocês nesse momento, tá certo?